Agora sim, deu certo. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Galera, desculpa, acho que não vai chegar a atrasar não. A gente combinou 7h28, a gente tá com 7h30, a gente tá começando 7h28, tá? Tá começando 7h28. E aí o seguinte, olha só que interessante, a gente tinha combinado de fazer, aliás, já tem um tempo já que eu tava esperando fazer com vocês, o quê? Abordar matemática, né? A gente resolver muitas questões de matemática, resolver de outras questões. Só que eu recebi uma mensagem dos meninos que participam do grupo, né? E eles falaram assim pra mim: Wender, nossa, a gente vai avançar agora para as questões, interessante pra caramba. Só que eu ainda não entendi, ainda não peguei a teoria, eu estou tendo um pouquinho de dificuldade na teoria, lá na parte de direito administrativo, principalmente na parte que define o que é órgão e o que é entidade, ou o que é entidade e o que é órgão. Não estou entendendo, não estou. E aí, se a gente pegar as questões para resolver sem saber o básico, sem saber, né, a fundação, o fundamento, a gente não vai conseguir sair do lugar. Aí eu não sei se é interessante, eu não sei se é legal. Então, por isso que é muito bom a gente sedimentar o conhecimento. Se tem dúvida, a gente volta na teoria, né? É aquela expressão, vamos voltar para a papeleta, né? Não está dando certo, vamos voltar, vamos rever o que está acontecendo, o que a gente não entendeu, tá? Mas, se não deu certo de um jeito, vamos tentar de outro? Eu tô pensando que eu tive uma ideia que talvez seja bom para vocês. Eu vou compartilhar uma tela para a gente discutir o quê? Uma ideia, né? Vamos discutir o quê? Vamos discutir uma ideia bem bacana, inclusive, tá? Que é sobre a definição, sobre o entendimento que a gente pode ter de quê? Da administração pública, tá? Porque a administração pública ela tem um entendimento, tem uma lógica da administração pública, tá? Tem uma lógica. Eu vou compartilhar agora a tela com vocês do Word, tá? Word 2, olha só que legal. 3, 2, 1, olha, tecnologia, né? Olha só que tela, né? E aí sim, agora sim vocês estão olhando para o Word, tá? E aí eu quero contar uma historinha para vocês, né? A gente leu lá na Constituição que existe uma divisão das esferas de poder, tá? Eles falam dessa divisão dessas esferas de poder, tá? Lá, soberana, toda poderosa, né, acima de todos os outros, a gente tem a união, não é isso? Sobre todas as outras, muito maior do que as outras, a gente vai ter a união. A união, ela é acima de todas as outras. E a gente vai dar uma expressão para isso quando temos um poder acima dos outros, né, que a gente vai dizer que ele goza de um princípio chamado soberania. Tá? Ele goza de soberania. Soberania é a sua mãe na sua casa, né? Sempre que você vai fazer alguma coisa, você primeiro pergunta para sua mãe, porque ela é soberana, não é isso? É ela que dá a palavra final. Mais abaixo, a gente vai ter a esfera dos estados, tá? Então, a gente vai ter os estados, a gente vai ter aqui nessa esfera. Oi, Catrine, tudo bem? Que bom que você entrou. Oi, tô bem. Que bom, a gente está bem no comecinho, acho que vai ser bem proveitoso. Então, abaixo da União, a gente tem as esferas dos estados, tá? A gente vai ter os estados, tá? E nos estados, a gente pode colocar junto o DF, o Distrito Federal, tá? Ah, Wender, por que você não coloca aqui, ó, o DF logo aqui dentro dos estados? Por que a gente vai descer embaixo? Por que a gente sempre vai ressaltar que o DF não tá dentro dos estados e também não tá dentro do município? Porque não dá, não tá. Não tá. O Distrito Federal ele é diferente de todos os outros, tá? Há uma expressão em latim que é utilizada muito pelos superiores tribunais de justiça e pelo Supremo Tribunal Federal que fala que o Distrito Federal é sui generis, tá? Ele é único, ele é único. Ele é que nem você que tem a sua própria impressão digital. E isso surgiu porque, em caso de guerra, a gente tem que ter no Distrito Federal uma administração descentralizada. E não só nessa situação. Em caso, por exemplo, de arrecadação de verba. Já que o Distrito Federal ele tem gastos exorbitantes com o que? Servidor público, por exemplo, né? Imagina tantos militares do Exército, da Aeronáutica, né? Lá os policiais militares, agentes de trânsitos, vamos colocar analista administrativo, enfermeiro. Imagina a quantidade de servidor público é necessário lá no Distrito Federal. Tá? Então é tanta coisa ali dentro que decidiram separar ele dos outros. A arrecadação é diferente, a movimentação ali dentro é diferente. Então
separou, Distrito Federal vai ser diferente, tá? Então a gente vai dizer que é União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá? Agora eu vou tomar muito cuidado com isso que eu vou falar para não criar dúvida. Wender, existe hierarquia entre União, Estado, Distrito Federal e município? A doutrina vai falar que eu tenho que falar para vocês que não, que está tudo no mesmo quadrado. Eles vão dizer que são horizontal o poder aqui, tá? Vão dizer para você que União, Estado e Distrito Federal e município é a mesma coisa. É a mesma, tem o mesmo poder. Então, ambos mandam cada um no seu quadrado, tá? Mas se a gente parar e olhar para a prática, na verdade não. Porque se você parar bem para pensar, o Distrito Federal, a União, manda dinheiro pro município. Ela dá ajuda para o município, suporte para o município. Tem programas que só funcionam por causa da União, tá? Que é um exemplo, Bolsa Família. Da onde que o município iria tirar tanto dinheiro para pagar Bolsa Família, por exemplo? Que é outro exemplo, SUS, Sistema Único de Saúde, que o gasto é bilionário. Tem município que não dá conta nem de arrecadar para pagar os enfermeiros. Girar o sistema todo, com medicação, logística, estrutura, equipamento, que é muito caro. Então, a União ela tem que ajudar também, tá? E quando eu disse para vocês que a União ela é soberana, a União também ela vai definir as regras dos outros. Pera aí, se eu moro num lugar onde os outros vão definir o jeito que eu vou viver minha vida, então eu não sou livre. Existe ali um grau, né, de hierarquia. Mas em prova, não existe. Em prova, teoricamente, cada um tem a sua própria independência dentro do seu quadrado, tá? O município manda no seu lugarzinho, o estado manda lá na sua seara e tem a União que tem as suas obrigações também, deveres e obrigações. Show? Bacana? Aí olha só. Eu vou dizer para você que o Estado, ele tem o que? Ele tem independência, ele é independente. Independente de quem, Wender? Do município, ele é independente do município, tá? Distrito Federal também, tá? Tudo que se aplica para o Estado, se aplica para o município. Então, a União é soberana, o Estado é independente, e o município, Wender? O município ele é bem reduzido o poderzinho dele, tá? Ele tem um poderzinho, não é tanto, não, mas ele tem autonomia. Ele tem autonomia. Autonomia é você fazer as coisas sem ninguém obrigar, tá? Você pode fazer e ninguém pode te obrigar a não fazer aquilo que você já tem direito, tá? Por exemplo, a partir do momento que você ganha a carta de habilitação, né, você tem autonomia para dirigir. Você pode ir para onde você quiser, tá? A autonomia. Diferente de independência, tá? O Brasil é independente. Quando está falando de independência, a gente está falando de uma coisa muito maior. Agora, olha só como é que as coisas começam a bater. A União, ela tem Constituição. E a gente vai dizer que é uma Constituição Federal. E vai dar muitos nomes para ela, Carta Magna, Constituição Cidadã, não importa o nome. Ela tem um documento que vai dar origem a todos os outros, tá? Constituição. E essa Constituição torna a União soberana, tá? Acima dos outros. Soberana internamente, ela está acima dos outros internamente e independente externamente. Mas isso a gente fala depois. Os estados, eles são independentes. E eles também vão ter sua Constituição. Tcharam! Todo estado tem a sua Constituição. Tem a Constituição do estado de Goiás, Constituição do estado da Paraíba, Constituição do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Os estados têm a sua própria Constituição, tá? Só que ele é só independente. Então ela não pode ir contra a Constituição Federal, mas ele tem sua própria Constituição, tá? Seus militares, seus tribunais de justiça, beleza? Show de bola. Wender, e o município? O município ele não tem Constituição. Ele tem só autonomia. Como é que ele vai ter Constituição? Não tem Constituição. Ele tem só autonomia. O poder dele é muito pequeno. É só ali dentro do seu quadradinho. O município vai ter uma coisa chamada, olha só, lei. Lei o quê? Orgânica, tá? Lei orgânica. Ele vai disciplinar a sua matéria através de lei. Lei orgânica. Só isso que ele tem, tá? Lei orgânica, tá? E tudo aqui, toda essa lei orgânica aqui, ela é votada na Câmara dos Vereadores. Uma informação importante que pode cair na prova de vocês. A União, ela tem o poder executivo, ela tem o poder legislativo e ela tem também o poder
judiciário, não é isso? Por exemplo, a gente pode ver a figura de um juiz federal, a gente pode ver uma figura de o Ministério Público da União, não é isso? O MPU, que a gente fala, muito famoso, né? A gente tem lá. Poder Executivo, a gente tem o Presidente da República como figura máxima, né? A Presidência da República, né? Poder Legislativo, a gente tem o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, né? Os senadores lá. A gente tem tudo isso lá na União. Show? E nos estados, Wenders? Ah, nos estados a gente tem independência? Tem. Então a gente vai ter também Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. No estado eu vou encontrar a figura do juiz estadual, vou encontrar a figura do Ministério Público do Estado de Goiás, por exemplo, né? A gente vai ter e executivo, o governador, né? O governador lá, ele é o chefe máximo do Poder Executivo no estado. Wender, e o Distrito Federal? Lembra que o que se aplica para o Estado se aplica para o Distrito Federal? O Distrito Federal também, ele vai ter lá, né? O seu juiz lá, que inclusive o salário é ótimo, viu? Lá para qualquer cargo público no Distrito Federal é muito superior a todos os outros, tá? Por isso que é um dos concursos mais difíceis. Show de bola, Wender, legal pra caramba, mas eu quero saber do município, como que é pro município? O município, ele é o pato feio, ele é diferente dos outros, tá? O município, ele vai ter o poder executivo, tá? Que a gente vai ver na figura do prefeito, né? Não só do prefeito, né? Do gabinete ali, da prefeitura, né? Os que estão ligados diretamente com a prefeitura, com o seu representante máximo do poder executivo municipal, o prefeito, beleza? A gente tem também, no município, a gente tem a figura, olha que interessante isso, hein? A gente tem a figura do poder legislativo, não é isso? Que a gente vai ter o presidente da Câmara, não é isso? O presidente da Câmara Municipal. A gente vai ter a figura do presidente. Ah, vai ficar assim mesmo. A gente vai ter a figura do presidente da Câmara Municipal, tá? A Câmara Municipal é como se fosse a prefeitura, tá? Tem seus próprios servidores, tá? Tem o seu regimento interno, tem sua organização, tá? E paga-se muito bem para trabalhar lá dentro, tá? E tem alguns comissionados ali, todo ano tem uns comissionados, né? Que ganham um salário bem legal também, né? Isso é a Câmara. Show de bola, mas a gente não vai ter o poder judiciário. Não existe poder judiciário em município. Não existe, a Constituição não deixa ter, tá? Todas as demandas que a gente tiver dentro do município, a gente vai procurar os estados. Governo estadual, o poder estadual. Se acaso forem crimes contra a União ou contra instituições da União ou crimes internacionais, aí a gente vai para o poder, o quê? Poder judiciário, Tribunal de Justiça da União, esqueci. E aí, tudo que a gente for crimes internacionais contra instituições da União, vai tudo para a União, tá? Caso contrário, a gente vai resolver tudo aqui dentro do Estado. O cara matou alguém. Se for um cara civil, uma pessoa assim que não é um presidente da República, vai resolver ali no governo do Estado, tá? Governo do Estado ali. Ah, mas foi na prefeitura lá de Goianésia. Quem foi o juiz que abordou o caso? Quem foi o primeiro juiz estadual que abordou, que tocou no caso? É ele que vai julgar, tá? Então é um juiz do Estado que julga crimes que ocorrem dentro do município. Beleza? Então todo juiz, ele é pelo menos estadual, ele não pode ser municipal. Wender, mentira isso que você está falando, cara, porque eu já vi falar da figura do Tribunal de Contas do município. Eu vi isso outro dia, eu parei ali, eu estava lendo ali que tem um Tribunal de Contas do município. E se é Tribunal de Contas do município, eu tenho certeza que é municipal. Não, não é, tá? Tribunal de Contas do município não é municipal, tá? O Tribunal de Contas do município, apesar de ter esse nome, tá? Ele é estadual, tá? Ele não é municipal, ele é estadual, tá? Com diferença, né? Uma exceção são 2 municípios no Brasil, que é São Paulo e Rio de Janeiro, porque foi criados os tribunais antes da lei. Tá? Então, antes dessa legislação, foram criados 2 tribunais de contas municipais. Tribunal de Contas do município de São Paulo e Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Tá? E só deixaram desse jeito, não mexeram mais, mas o Tribunal de Contas do município do estado de Goiás, ele julga as contas do município de Rio Verde. Tá? E aqui tem os representantes, fica calculando se está tudo certo, se não tem nenhum desvio. Tá? Essa é a função dele, beleza? Então, a gente reforça que não existe poder judiciário a nível de município. Não existe.
Ah, vai ter um concurso para promotor do município de Rio Verde. Impossível. Ah, vai ter um concurso para juiz do município de Rio Verde. Não acredito. Não tem algo que está errado nessa história, porque não existe essa possibilidade, beleza? E aí, só para a gente avançar um pouquinho, eu quero falar para vocês eu quero que vocês visualizem isso. Tá? Antes da gente entrar em entidade, antes da gente entrar em órgãos, eu quero que vocês visualizem isso na prática, porque aí as coisas começam a fazer sentido, né? Rio Verde, olha aí. O que é Rio Verde? Rio Verde é um município, não é isso? Rio Verde é um município. Município da onde, Wender? Município do estado de Goiás, não é isso? Rio Verde é um município do estado de Goiás. Rio Verde, quando a gente teve lá a figura, a gente teve as eleições, teve uma chapa que foi vencedora, não é isso? Que foi o prefeito, hoje prefeito, não é isso? Que faz parte da prefeitura, deixa eu colocar prefeito aqui dentro, doutor Wellington, né? Doutor Wellington Carrijo, vamos ver se eu não erro o nome dele, eu acho que é só um. Será que é assim? Não sei. Vou colocar 2R e aí se ele errar ele vai me perdoar. Dr. Wellington Carrijo, ele é prefeito, não é isso? Ele é prefeito do município de Rio Verde. Só que o prefeito do município de Rio Verde, a prefeitura Rio Verde, ele é formado por dois tipos de administração. Deixa eu melhorar isso. Ele é formado por dois tipos de ente, particularmente. A gente vai ter a administração direta, que vai ser a própria prefeitura, administração direta. E a gente vai ter a administração indireta. Beleza? Então deixa eu pintar isso aqui de uma cor que vai ficar bom. Deixa eu colocar vermelho. Então a gente vai ter a administração direta e a administração indireta. A administração direta de Rio Verde, direta, é a prefeitura. Só pode ter essa, não tem como ter outra. A administração direta do município de Rio Verde é a prefeitura, tá? Wender, mas e a Câmara dos Vereadores? Ué, a fonte, a receita da Câmara de Vereadores, ela advém da prefeitura, da arrecadação da prefeitura. Então, apesar da gente ter essa divisão do poder, a administração direta é a prefeitura. Entende isso? A prefeitura, beleza? E a administração indireta, Wender, quem que a gente pode encontrar? Na administração indireta, vocês vão encontrar dois caras, a autarquia e fundação pública. Na administração indireta, a gente vai encontrar a autarquia e fundação pública. Show? Agora, olha só. Dentro da prefeitura, a gente tem a gente tem as secretarias, não é isso? Dentro da prefeitura. Vou fazer assim, que assim vai ficar legal. Vamos fazer uma flecha. Dentro da prefeitura de Rio Verde, a gente tem as secretarias. A gente tem uma secretaria, por exemplo, muito bacana, que é a secretaria da educação, por exemplo. A gente tem a secretaria da educação. A secretaria de educação, ela tem um setor, dentro dela, uma pasta, né? Uma pasta da Secretaria de Educação, que é chamado de Núcleo de Desenvolvimento Pedagógico. E dentro da pasta de Núcleo de Desenvolvimento Pedagógico, existe o setor de modulação de servidores. E dentro da pasta de modulação de servidores, existe quem? Eu tô lá no finalzinho, ó. Olha só que legal. Dentro da pasta de modulação de servidores, vocês vão encontrar o Wender, tá? Vocês vão encontrar o Wender. Ah, legal, Wender. Então, se eu seguir essa seta aqui opostamente, eu vou ver que você é um servidor da Prefeitura de Rio Verde. Sim, eu sou servidor da Prefeitura de Rio Verde. Wender, e o chefe máximo da Prefeitura de Rio Verde é o Dr. Wellington. Sim, ele é o chefe máximo hoje, né? Ele é o prefeito, ele é o chefe do Poder Executivo. Wender, então você está me dizendo que, no final das contas, ele é seu chefe maior? Não, meu chefe maior é o povo, né? Eu sou um servidor público, mas diretamente ele é meu chefe. Ele é o que vai dar a palavra final
de sim e não dentro da minha vida da prefeitura. Por exemplo, é ele que vai assinar o meu decreto de posse, por exemplo, de concurso público. E é ele que vai assinar meu decreto de exoneração se eu fizer alguma feiura, tá? Ele é o chefe máximo do Poder Executivo. Ele pode me salvar num PAD ou acabar de me ferrar num PAD, tá? Ele é o chefe máximo. Existem alguns direitos e nananana, mas no final das contas as coisas são assim. Show de bola, Wender. Então, o que seria essa secretaria aqui de educação? Para pensar aqui comigo. A Secretaria de Educação não está dentro da prefeitura? Sim, a secretaria... Aqui, ó, tem a prefeitura, criou a Secretaria de Educação. A prefeitura criou a Secretaria de Educação. Tem a Secretaria de Educação, criou o Núcleo de Desenvolvimento Pedagógico. Tá vendo que é uma dentro da outra? Uma dentro da outra? Então, isso daqui é um exemplo claro de órgão. Isso é um órgão, tá? Onde eu vou colocar isso, tá? Eu vou colocar aqui em cima, ó. Órgão. Vou colocar assim. Isso é um órgão. Por quê? Olha só, vou explicar de uma outra forma, tá? Não tem como errar isso em prova. A gente vai torcer para esse negócio vir na prova, porque não tem como errar. Olha só. Ô, Catrine, fala para mim. O setor de modulação de servidores é o que dentro da Prefeitura de Rio Verde? O setor de... Modulação de servidores. Tô voando. Onde? Eu tenho muita dificuldade nessa questão, sabe? Como que eu vou saber, tipo, igual, se o que o IPARV é? Como eu vou saber o que a UniRV é? Entendeu? Como, entendeu? Então, é isso que eu vou tentar te mostrar. Olha só. Modulação de servidores não é essa daqui? É. Concorda que modulação de servidores ele está dentro da Prefeitura de Rio Verde? Aham. Então, o que ela é? Se está dentro. E o que ela é? O seu coração está dentro de você. O que ele é? Eu não tô entendendo. O que é o seu coração? Fala para mim do seu coração. É um órgão. É um órgão? Ele tá onde, seu coração? Dentro de mim. Tá dentro de você, não é isso? Então você está dizendo para mim que seu coração está dentro de você, não é isso? Isso. O núcleo de modulação de servidores, ele está dentro de quem? Da prefeitura. Então o que ele é? Um órgão. Opa! Eu acho que a gente bateu. Então olha só, agora eu vou continua aí. Eu vou continuar. Agora você vai entender o porquê que eu estou fazendo essa didática. Ô, Catrine, se o seu coração, eu vou pegar outro exemplo. Se a sua mão bater em alguém, tem como prender a sua mão? Não. Não. Quem que vão prender? Eu. Você, não é isso? Mas foi a sua mão. Por que vão prender você? Quem que Porque eu respondo pela minha mão? Você responde pela sua mão. Você não tem ligação com ela? Sim. Ela faz parte do seu corpo? Sim. Se um servidor público, lá na modulação de servidores, agredir um particular, lá da Prefeitura de Rio Verde, quem que responde por isso? A prefeitura. Por quê? Porque é um órgão e a prefeitura é o soberano? Vamos dizer assim? Show. Você só tira o soberano. Vamos falar que ela tem autonomia. Mas ela responde pelos atos. Eu vou te perguntar outra coisa agora. Presta atenção. Eu tenho um filho. Eu tenho um filho que a gente adotou. Ele tem 14 anos. Imagina que um dia ele acordou louco, foi lá e tacou uma pedra num carro. Aí vem o dono pra mim e fala assim: cara, estragou meu carro, você tem que pagar. Eu tenho ou não tenho que pagar? Tem. Por quê? Porque você é responsável dele. Outro exemplo. Eu tenho um cachorro. Meu cachorro foge, vai e morde o filho da vizinha. Quem que vai responder por isso? Quem vai indenizar a vizinha? Você. Por quê? Porque você é o dono do cachorro. Perfeito. E ele não tem discernimento cognitivo de responder por seus atos, porque ele age por instinto. E eu tenho ciência disso, eu quero adotá-lo assim. E se ele fazer alguma coisa, como ele não responde, eu vou responder, não é isso? Isso. Beleza. Eu sou servidor público. Eu pego o computador, estou estressado e taco na cabeça de um particular. Eu vou ser processado?
Vai? Você Mas acabou... você responde internamente pela prefeitura, não Calma, responde? ela vai chegar lá. Eu respondo, eu peguei o computador, tá aqui na cabeça do particular. Eu vou responder por isso? Não, a prefeitura responde por você, mas você responde depois para a prefeitura? Perfeito. Nas 3 esferas. A prefeitura que vai representar contra mim. Não é o particular. Pois é, mas aí se a prefeitura vai entrar contra você, aí não é um processo normal, igual esses que a gente vai no fórum, protocola. Depende. Depende do que você fez. Depende da feiura. Se for uma coisa leve administrativa, vai responder administrativamente. Se for na esfera civil, vai responder civilmente. Se for na esfera penal, vai responder penalmente, mas aí a prefeitura vai entrar contra mim. Ela vai juntar as provas dela lá, vai juntar lá as provas de materialidade e autoria, entendeu? Vai juntar autoria e materialidade, junta e vai ingressar com a ação contra mim. A prefeitura responde por você, só que depois você responde pela prefeitura, mas separados. Perfeito. E eu posso ser absolvido no final das contas. A depender da situação, eu posso ser absolvido. Entendi. É como se a prefeitura fosse minha mãe e eu fosse criança. E eu faço feiura e quem paga é minha mãe? É. É isso. É tipo isso. Beleza? Agora eu vou usar um outro exemplo para vocês. Esse exemplo eu acho melhor. O Catrine, vamos pensar de uma forma diferente agora. Catrine, imagina, olha só. Eu tô focando muito na Catrine porque ela falou que tinha dificuldade, viu, Jaqueline? Sim, tô tranquila. Catrine, imagina o seguinte. Imagina que eu comprei um terreno. Eu tenho um terreno. Aí lá no meu terreno eu tive uma ideia genial. Eu tive uma ideia muito boa. Falei, cara, já sei o que eu vou fazer para ganhar dinheiro. Eu vou construir várias kitnets dentro desse terreno. Certo? Vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar 4 zerinhos, que é como se fosse 4 kitnets. Beleza? Aí, olha só que louco. Quem é o dono dessas kitnets aqui? Você. O dono do terreno, não é isso? É. O dono do terreno é o dono das kitnets. Se eu construir mais uma kitnet, quem que é o dono do terreno? O dono do terreno. Se eu construir mais uma kitnet, quem que é o dono das kitnets? O dono do terreno. Perfeito. Agora sim, ó, pensa comigo. Se eu construo mais uma kitnet, o espaço ele está aumentando ou está diminuindo? Tá diminuindo. Então a gente pode concordar que ele está desconcentrando? Pode ser assim? Pode. Outra forma de pensar. Imagine que aqui seja um suco que eu vou fazer. Coloquei o pozinho aqui, aquele pozinho que faz mal pra caramba pra saúde. Coloquei o pozinho aqui. Quando eu estou colocando água, ele está concentrando ou desconcentrando? Desconcentrando. Desconcentrando. Então eu estou colocando água, não é isso? Eu estou colocando água, ele está desconcentrando, não é isso? Show. Vocês vão entender por que eu estou falando assim. Agora pensa o seguinte. Dentro dessa kitnet aqui, essa kitnet que eu vou alugar. Imagina o seguinte, eu vou alugar minha kitnet para você. Eu chego para você, Catrina, falo assim, ó, eu vou alugar minha kitnet para você, só que eu não quero bagunça, eu não quero droga, eu não quero som alto de madrugada, eu não quero bebedeira, tá? Aí você fala assim, não, que isso, cara, não, eu sou família, vou lá, só alugar sua casa lá, vou estudar para concurso, tá? Não vai ter nada, vai ser tudo bonitinho lá. Esse foi o nosso combinado, certo? Mas imagine que depois que você alugou a casa, tem só bebedeira, tem muita barulheira, e carro na porta fazendo barulho, e rodando pneu, e aquela doideira toda lá. E aí eu chego para você e falo assim, ó, Catrine, acabou o nosso acordo, eu vou pegar a minha casa de volta. Aí você vai falar assim, não, a gente tem um contrato, a gente combinou que você iria alugar para mim até o final do mês. Aí eu falo assim, sim, mas a função a qual eu aluguei esse terreno para você, essa casa para você, não está sendo respeitada. Eu aluguei para você para uma finalidade. Você desviou essa finalidade. Já que você desviou essa finalidade, eu não mais vou celebrar esse contrato. Eu estou pegando de volta aquilo que sempre foi meu.
Só que eu deixei com você um pouquinho. Entendeu? Entendi. Quando você aluga uma casa, o dono da casa aparece na porta da sua casa 8 horas da manhã falando que você tem que acordar, levantar, lavar o terreiro, sei lá o quê? Não. Não, você alugou a casa. A casa, teoricamente, é sua. Se você respeitar as regras, a casa é sua durante um mês, não é isso? Você acorda a hora que quer, vai trabalhar onde você tiver que trabalhar, faz as suas coisas. Ninguém tem nada com isso, beleza? Agora vamos falar da administração indireta. O que é a administração indireta? A administração indireta... Cadê o negócio? Ah, tá aqui. A administração indireta é autarquia e fundações públicas. Autarquia e fundação pública. Uma diminuição do poder. Eu acho que essa é uma expressão boa. Deixa eu ver se eu entendo. Autarquia e fundação pública igual... É como se fosse uma empresa terceirizada? Não, porque aí você entra na seara perigosa. Porque se você for falar de terceirizada, você entra nas 3 correrias. Se você for falar de empresa terceirizada, você vai entrar em comissionária, delegatária e permissionária. Aí é terceirizada. E não é tema do seu concurso. É porque eu tô achando que esse concurso vai ser tipo nível superior, sabe? Eu já tô acostumado com questões mais ou menos assim. Igual, autarquia e fundação pública, o que elas são exatamente? Agora. Então vamos olhar para o problema, beleza? Vamos olhar para ele. A autarquia. Vamos olhar para a autarquia. A Prefeitura de Rio Verde cria uma autarquia. E a autarquia é criada por lei. Cria uma autarquia. A Prefeitura de Rio Verde cria a autarquia. E essa autarquia é criada por lei. Votada onde? Na Câmara dos vereadores, né? Aqueles moços lá, gente boa pra caramba, que volta e meia fica gravando vídeo aí, né? Aqueles moços legal pra caramba lá. Tô até escrevendo errado aqui, acho que é assim. Câmara, tá? A autarquia é criada por lei. Vamos falar da autarquia. Se a Prefeitura de Rio Verde criou uma autarquia, quem que manda, na verdade, aqui dentro? O prefeito? O prefeito manda ali dentro, né? Mas ele não quer fazer aquilo. É uma função que ele não está afim de fazer. Por isso que ele criou a autarquia, tá? Vou te dar um exemplo prático. O Instituto Nacional de Seguridade Social é um instituto, uma autarquia federal criada para cuidar dos velhinhos, não é isso? Os idosos, os aposentados, a galera que está precisando de um dinheiro lá do desemprego lá, do FGTS, não é isso? Tem lá o INSS. Quem criou o INSS foi o governo federal por meio de lei, né? Vamos criar o INSS, criou o INSS. Show de bola. Concorda que é como se ele tivesse alugado o seu poder para outra pessoa fazer? Tipo, ele deu a sua função para outra pessoa fazer? Se ele deu, ele vai ficar cobrando horário para ser executada essa função? Ele passou o poder para outro. Ele vai ficar cobrando concurso público para o INSS? Não, ele passou o poder para outro. Ele criou sua própria receita, ele criou as suas próprias regras. É como se fosse uma outra pessoa. Eu comparo um filho. É como se você tivesse gerado um filho. Ele é parte de você, só que ele tem sua própria forma de pensar, de agir. É um outro ser humano, tá? No final das contas, a administração indireta seria isso, é o filho. Nasceu de você, mas você só entra no meio da vida dele quando ele vai fazer uma loucura. Aí você vai intervir, não pode, não é assim, tá? Isso é administração indireta. Show, agora pensa aqui comigo. A autarquia, ela tem personalidade jurídica? Ou seja, ela responde pelos seus próprios atos? Sim. Ela responde pelos seus próprios atos, tá? A fundação pública responde pelos seus próprios atos? Sim, ela responde pelos seus próprios atos, tá? É ela que vai pagar o pato no final, tá? Se um servidor público pegar um computador e tacar na cabeça do particular, é a autarquia que vai pagar esse pato. É a fundação pública que vai pagar esse pato. Ué, mas quem criou ela foi a prefeitura. E daí que é a prefeitura? Nada a ver. Pensa na ideia lá do cara que alugou o lote, tá?
O lote é dela, ela tem o poder de pegar isso de volta, mas ela não está ali o tempo todo. Se o meu inquilino matar uma outra pessoa, eu vou responder por homicídio? Eu não estava lá. O lote é meu, a casa é minha. Mas eu tô ali o tempo todo? Eu tô vendo o que está acontecendo? Não. Então não tem como eu responder por isso. Então, a autarquia tem personalidade jurídica? Anotem isso. Tem. A autarquia tem personalidade jurídica. Fundação pública tem personalidade jurídica? Sim, fundação pública tem personalidade jurídica. O departamento de modulação de servidores tem personalidade jurídica? Não. Não tem. Por quê? Porque ele está dentro da prefeitura de Rio Verde. Ele faz parte da administração direta. Ele é um órgão da prefeitura. Diferente da autarquia. A autarquia é criada por lei. Ela tem autonomia. Ela tem sua própria receita. Ela tem suas próprias diretrizes. É ela que vai responder pelo problema no final das contas. E ela pode, inclusive, fazer concurso. Ela tem independência para isso, tá? Aí você falou assim para mim, Wender, mas eu não sei quais são as autarquias e fundações públicas da Prefeitura de Rio Verde. Não precisa saber. É só você fazer esse caminho da setinha, ó. Isso daqui tem ligação com a Prefeitura? Por exemplo, o Departamento de Esportes tem ligação com a Prefeitura? Tem. O que ele é, então? Um órgão. Um órgão. Ele responde pelos seus próprios atos? Sim. Não, a prefeitura que responde. O órgão não responde pelos seus próprios atos. Lembra lá do seu coração, tá? Seu coração está dentro de você, você que tem personalidade jurídica. Outra pergunta que eles gostam de trazer em prova. Vou pegar aqui, ó. Núcleo de Desenvolvimento Pedagógico. Ele tem personalidade jurídica? Tem? Não. Quando você quiser saber se alguma coisa tem personalidade jurídica, você vai pensar em duas coisas. A primeira, ela pode ter o seu próprio patrimônio? Sim. Ela pode processar ou ser réu de uma ação penal? Sim. Então ela tem personalidade jurídica. Vamos olhar para os casos que a gente levantou? A UniRV, ela tem seu próprio patrimônio? Tem. Ou se tem, é ela que tem, né? Ou ela tem patrimônio pra Mas a caramba. UniRV não é uma autarquia? Sim, por isso que ela tem personalidade jurídica. Então, as entidades, elas não têm personalidade jurídica. Ao contrário, as entidades têm personalidade jurídica. Entidade pública tem personalidade jurídica. Tem personalidade jurídica. Órgão não tem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é só a prefeitura. No caso, só para fazer uma observação para ver se é isso mesmo. A UniRV, ela é da administração indireta, mas ela é uma autarquia, mas aí ela se enquadra na administração indireta. Por ela ser autarquia, aí ela tem aquele poder descentralizado, né? Porque ela tem a sua autonomia própria. Perfeito. Mesmo, né? A gente pode até abordar isso agora. Olha só. A próxima forma que tem dos caras fechar a sua vida é falar de concentração e desconcentração. E falar de descentralização. Às vezes aparece centralização também, muito raramente. Mas para esse nível de prova acho que não vem centralização, só vem... A diferença vai ser isso daqui, ó. Centralização e desconcentração. Então olha só, quando você vê aqui, ó, CO, você vai lembrar de criar órgão. CE, você vai lembrar de criar entidade. Então, CO, criar órgão. CE, criar entidade.
todas as vezes que a gente está falando de desconcentração, a gente está falando de criar um órgão. Um órgão está sendo criado. Todas as vezes que a gente falar de descentralização, a gente está criando uma entidade. Está descentralizando o poder. Essa é a expressão. Então, olha só, vocês vão falar para mim. A Prefeitura de Rio Verde está com poder. Decidiu criar a UniRV. Ela descentralizou. Se a Prefeitura de Rio Verde decidiu criar a UniRV, ela descentralizou, que é criar uma entidade. A Prefeitura de Rio Verde, na pasta da Secretaria de Educação, decide criar o órgão de modulação. Ela criou um órgão. Se ela criou um órgão, ela desconcentrou. Lembra da ideia do suco? Que a gente coloca água e ele vai desconcentrando? Quanto mais água eu estou colocando, mais está desconcentrando. Desconcentrou. Ótimo. Concentrar é o movimento inverso. A Prefeitura de Rio Verde vai extinguir a UniRV. Ela pegou o poder da UniRV e concentrou, trouxe para ela. Concentrou. No caso, é uma entidade, né? É uma entidade, ela concentrou? Não, é outra palavra. Concentrou, centralizou. Ela pegou uma entidade e trouxe o poder para dentro dela. Para ela. Ela centralizou. A Prefeitura de Rio Verde pegou um órgão lá da secretaria e extinguiu esse órgão. Beleza, ela concentrou esse poder. Um poder que estava ali, ela concentrou de volta. Beleza? Beleza. Dúvida? Não, agora deu pra dar uma clareada. Clareou? Tá, agora outra coisa. Os bens da prefeitura, ela pode colocar em qualquer órgão que ela quiser? Os bens da prefeitura de Rio Verde, ela pode colocar onde ela quiser esses bens? Não? Sim. Mas assim, igual os bens, vamos supor, um monte de cadeira. Pra ela, não é de acordo com as necessidades? Aí é o regimento interno. É como a prefeitura for definir isso. Tô falando assim, em termos de lei. Ela pode movimentar esses bens aonde ela pode. Ela pode Aonde ela destinar quiser. para qualquer órgão. Ela tem que justificar isso para alguém? Não. É dela. Ela comprou. Eu tenho um relógio nesse braço. Vou passar esse relógio para esse braço. Eu tenho que justificar para alguém que estou mudando o relógio de braço? Não. O relógio é meu. Se eu quiser jogar o relógio fora, eu jogo o relógio fora. Tá? Então essas movimentações podem... Agora vocês não sabem, mas vocês já entenderam a essência disso. Não tem como errar isso mais. Eu tinha separado umas questões. Eu não sei se vai dar para resolver pelo menos umas 5. Eu tinha separado. Deixa eu separar uma questão aqui. Nossa, eu tenho questão grande, tem uma pequena. Aqui tem uma aqui. Então tem uma questão aqui, deixa eu ver aqui. Seclan, Prefeitura de Presidente Kennedy, Espírito Santo. Vamos ver como é que está essa questão. Alterações posteriores por... Não, essa não. É essa. Assinale a alternativa correta. Pessoa jurídica de direito privado criadas por autorização legislativa específica com capital exclusivamente público para a realização de atividades econômicas ou serviços públicos de interesse da administração instituidoras nos moldes da iniciativa particular, podendo revestir de qualquer forma admitida em direito. Essas daqui são as fundações
são as empresas públicas, ou também chamadas sociedade de economia mista. As empresas públicas são totalmente público dinheiro, então não pode ser, seria sociedade de economia mista. Ou fundações privadas. Ficaria nessas duas respostas, mas como não é do nosso edital, eu não vou nem analisar. Vamos para a próxima. Administração pública indireta compreende. Ele está perguntando para a gente o que é administração indireta. Autarquias públicas, fundações públicas e secretarias de Estado. O que vocês acham? Acho que não. O que é uma secretaria? É um departamento. Que fica dentro do? Da prefeitura. Ou do Estado ou do governo federal. Se fica dentro é o quê? Um órgão. Um órgão. E ele perguntou que ele quer o quê? Administração pública indireta. Então, se é um órgão, é da administração direta. Então, essa resposta está errada. Sim. As autarquias públicas, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista? Às vezes. Pode ser, né? Vamos ver as outras. Pode ser. Autarquias públicas, empresas privadas? Não. Secretaria de Estado, a primeira que ele mandou. Secretaria de Estado, será que é? Não. Então é isso, a gente morre com autarquias públicas, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. No que se refere a autarquias, a vinculação dos atos administrativos aos princípios expressos, nós, Wender, não faço ideia o que seja os princípios expressos. Expressos é o que está no artigo 37 da Constituição, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tem vídeo sobre isso. E implícitos, nossa, Wender, não faço ideia do que sejam os implícitos. Os implícitos é razoabilidade, autotutela, presunção de veracidade dos atos públicos, que mais que tem? Moralidade da administração pública, não é isso? Esses são os implícitos. E a organização administrativa do Estado, União, Estado, Distrito Federal e Município, né? Administração direta e indireta, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Julgue o item subsequente. Entende-se por desconcentração a repartição de competências entre pessoas jurídicas distintas. Vou matar fácil essa questão, para nem pensar, para nem sofrer. Desconcentração, a gente vai pegar essas duas letrinhas aqui, ó. CO. O que dá para escrever com CO? É para criar órgão. Opa, criar órgão então é dentro da mesma pessoa, não é? É. Uai, e aqui ele falou pessoas jurídicas distintas. O que ele está falando para nós? É diferente. Então, você acha que está certa essa questão? Não, tá errado. Não. No que se refere às autarquias, a vinculação dos atos administrativos aos princípios expressos e implícitos da administração pública, a organização administrativa do Estado e o item subsequente. Tanto a criação quanto a extinção das autarquias, cuja atuação é voltada para o desempenho de servidor público descentralizado, até aqui ok, depende de edição de lei específica, tá, em razão da aplicação do princípio da paridade de formas. Eu fiquei em dúvida no final se esse é o princípio mesmo. Mas parece que está correto. Tanto a criação quanto a extinção das autarquias, cuja atuação é voltada para o desempenho de serviço público descentralizado. Está certinho, né? A gente descentraliza e ele vai fazer um serviço que a administração não quer, não é isso? Dependem de edição de lei específica. Sim, é criada uma lei, né? Cria uma lei lá para criar autarquia. Está certo. Em razão da aplicação, eu só não sei se esse princípio é o da paridade. Não tenho certeza quanto a isso. É uma questão de analista judiciário da CESP do TRT, prova desse ano. Eu vou colocar como certo, mas eu não tenho certeza se é esse. Eu colocaria como certo. Tá certo. Eu não sabia se era esse princípio. Muito bom rever essa questão. O controle hierárquico. Opa, controle hierárquico. Olha aqui, pensa comigo. A autarquia, ela estaria sob o poder hierárquico da Prefeitura de Rio Verde?
que vocês acham? Acho que sim. Pensa comigo, quando a gente cria uma autarquia, que é uma pessoa da administração indireta, a gente cria uma outra pessoa, não é? É como se você tivesse um filho, não é? Sim. Quando a gente cria esse filho, ele inteira 18 anos. Ele vai me obedecer? Ele é obrigado a me obedecer? Não. Mas ele é meu filho ainda, não é? Sim. E aí, ele vai, quando eu falar ligar para ele e falar assim, ó, você não esquece de arrumar o quarto, ele necessariamente vai arrumar o quarto dele? Não. Não sei se vai, tá? É um princípio, mas eu não sei se ele vai seguir, certo? Existe controle hierárquico dentro de uma autarquia da Prefeitura de Rio Verde, por exemplo? Vou melhorar isso. A Prefeitura de Rio Verde manda dentro da UniRV? Não. A Prefeitura de Rio Verde manda dentro do IPARV? Não. A Prefeitura de Rio Verde manda dentro da Secretaria de Educação? Não. Sim. Lá sim. É dentro da minha pessoa. Secretaria tá certo. Secretaria eu mando. Eu não mando lá no IPARV. Ó, eu vou bater nesse ponto aqui, ó. Isso é lei. Ah, Wender, mas na prática... Sim, eu sei que na prática, mas a lei fala que não. Vamos imaginar que a lei fala que não. Ah, mas eu sei a prática, né? Só a lei. A lei vai me dizer que não. Aí, ó, ele continua. O controle hierárquico, então, ele só é possível dentro dos órgãos públicos, não é isso? Ele não existe dentro das entidades. Caracteriza-se pela existência de subordinação. Sim, tá certo. E pode ser exercido tanto pela administração direta quanto por entidade de administração indireta. Sim, a UniRV, por exemplo, ela tem subordinação dentro da sua unidade, dentro da sua pessoa jurídica. Lá tem servidor secretário, analista, porteiro, segurança, e ali dentro tem uma hierarquia, tem uma subordinação ali dentro, mas não da UniRV para com a prefeitura, beleza? Desde que em seu âmbito interno, tá certinho, sendo permitida a verificação de aspectos relativos à legalidade e ao mérito do ato objeto de controle. Agora vamos lá. A Prefeitura de Rio Verde foi criada, a UniRV foi criada para ser um centro de ensino. A função dela é ser um centro de ensino. Aí a UniRV decidiu, a partir de agora, que vai começar a emprestar dinheiro a juro. Vai ser um banco. Por quê? Porque ela quer. Ela acha que pode e vai começar hoje a fazer isso. A UniRV foi criada por lei. Para isso, não? Sim? Ah, é uma pergunta? E é uma pergunta. Eu pensei que você ia continuar explicando. Não, vou perguntar de novo. A UniRV foi criada para dar dinheiro emprestado para os outros? Não, ela foi criada para ser o quê? Uma instituição de ensino. Uma instituição de ensino. Então, concorda comigo que a partir do momento que ela começa a fazer funções para a qual ela não foi criada, ela deixa de atuar legalmente? Sim. Então, ela perde a sua finalidade. Ela perde a sua finalidade. A partir de aqui, eu tenho que ter um controle de mérito administrativo, não é isso? Sim. Perfeito, então a questão está correta. Sim. Então, o objeto de controle que vai ter da Prefeitura de Rio Verde para a UniRV é só do mérito administrativo. Se ela está cumprindo aquele controle de legalidade que ela foi criada. Parece uma questão complicadíssima. Ai, meu Deus, você olha assim, meu Deus do céu. Mas quando você vai lendo, você vai falar, peraí, isso aqui tem uma coisa que é fácil de entender. Tem um sentido aqui. Negócio é a interpretação, né? Na hora da prova você vai estar ansioso. Vamos ver se acertou? Acertou. Na hora da prova tem a questão da ansiedade, nervosismo. Então, o que eu falo, eu vou voltar nisso várias vezes. Eu não quero passar os próximos dias, semanas que tem até a prova, a gente ficar vendo um vídeo. Não é para isso que foi criado. A ideia agora é a gente pegar a teoria e ir para a questão. Muita questão, para matar nas questões as dúvidas que tem. Porque quando vai abrindo e aparecendo as questões, que a gente vai matando as dúvidas. Que é onde fica legal. Aí eu acho bacana. Beleza?
Mas assim, não é difícil. Parece uma coisa muito complicada, que tem que ser muito inteligente. Não, é simples. É coisas que a gente faz no dia a dia. É tudo muito simples. É que tem uma linguagem rebuscada, mas é bem tranquilo. Querem perguntar alguma coisa? Não, tá aí tudo bem. Tá. Então vamos fazer o Mas olha seguinte. aqui, por ser um concurso de nível médio, eu não acredito que eles vão pegar tão pesado nessas questões. Mas, agora de Uai. noções de direito administrativo, a questão de licitação, contrato, essas coisas aí, será que tem que aprofundar muito, muito, muito mesmo? Ô, Hoje eu tava Catrine, dando uma revisão no conteúdo. Catrine, é assim, tudo que a gente for fazer, a gente vai pensar sempre que é um concurso de nível médio. Eles não vão cobrar para você a teoria do direito, por exemplo. Eles não vão cobrar de você a fenomenologia da teoria pura do direito. Eles não vão cobrar isso de você. Mas você está vendo o nível das questões que estão vindo? Ela vem com a linguagem rebuscada, que parece difícil, mas não é difícil. Parece difícil, mas não é. A gente vai passar muito nisso. Eu vou te dar um exemplo. A Jaqueline, da última vez que a gente estudou para esse concurso, ela era uma das melhores, para mim, a melhor estudante que a gente tinha lá. E ela sofreu por mixaria, ela não passou no concurso. Por nada, né? Por um azar. Não teve sorte, né? Às vezes concurso é sorte também. Então, assim, não dá para dizer que vai ser fácil. Eu falo que nada é fácil. Não, você pode esperar tudo e mais um pouco. Exatamente. Não tem nada fácil. E também não tem nada difícil. Tem o dia que você está bem, tem o dia que a cabeça está no lugar, tem um dia que vem as questões que você revisou, estudou e fez questão. Mas sempre fica mais fácil a partir do momento que você estuda mais. Quanto mais você estuda, mais fica fácil. Hoje eu tava dando uma revisada nessa parte de contrato, que já fazia muito tempo que eu não